traz a bandeira, traz o cetro e a coroa, para a gente rezar o terço. E ao rezar lembro a terceira, toda aquela gente boa, a terra que foi o meu berço. Há quantas vezes me lembro dessas festas do Espírito Santo, desses impérios de encanto, a repartir caridade. E para matar a saudade vou cantar essas tradições e guardar essas devoções aqui neste lado do mar. Haja festa, haja festa, haja festa e muita alegria, que o Senhor Espírito Santo está com a gente neste dia. Haja festa, haja festa, haja festa e muita amizade, porque esta festa é de todos, é a festa da Estão aqui presentes para ficar aqui com a gente e com a nossa continuação da celebração do Dia Divino e do Espírito Santo. Queria agradecer especialmente a nossa família, que ajudou muito a gente chegar a esse ponto, e desejo o melhor para vocês que estão aqui a passar esse fim de semana com a gente. Muito obrigado. Obrigado ao Michael e à Lona, uma especial obrigado a todos os outros por estes lindos dias de festa. Em anúncios da paróquia, terça-feira, normalmente é às segundas, mas desta vez vai ser a terça-feira. Esta terça-feira temos reunião da comissão da festa. Oremos. Canto este povo e o seu pranto, canto os sonhos e o destino, canto a solidão sentida. Em nome do Pai que é santo e do Filho que é divino e do Espírito que é vida. Quando eu tento rezar este terço dos meus avós, a emoção me embarga a voz, sinto um aperto no peito. Vou fazer tudo a preceito e cantar. Not coming the road.
Gosta de doce? Gosta de doce? Хватит, Петраков!
Tem que ir para a terceira.
queres fazer recair sobre nós o sangue desse homem? Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer-se ante a Deus e aos homens. O Deus dos nossos pais que ressuscitou Jesus, a quem vós desta noite suspendeu-o o madeiro. Deus exaltou o seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhos destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Então, os judeus mandaram açoitar os apóstolos, intimando-os a não falarem do nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio, cheios de alegria por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos que estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares que diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E eu vi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e o universo inteiro exclamar: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam: amém. E os anciãos prostraram-se em oração. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco. Mas aquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus aproximou-se da margem mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 covados da margem, vieram no barco puxando a rede pelos peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe a 2ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou:
segue-me. Palavra da salvação. Um dos argumentos mais convincentes para a ressurreição do Senhor, uma das maiores provas para acreditarmos na ressurreição do Senhor é o testemunho dos apóstolos. O testemunho dos apóstolos, não só aquilo que eles disseram que viram, mas, sobretudo, a maioria deles que deu a sua vida foram martirizados por aquilo que viram. Podemos usar essa palavra provas porque o testemunho pode ser considerado uma prova. Quando vocês vão a fazer o jury duty, a ser jurados, no jury duty eles dizem, o juiz diz que provas não é só ADN, não é só um vídeo, não é só uma fotografia, que o testemunho de alguém pode ser considerado como provas. Por isso é que levam testemunhas ao tribunal para dizerem aquilo que viram. Os apóstolos viram Jesus ressuscitado. E por causa que viram Jesus ressuscitado, o maior testemunho é que a maioria deles dão a sua vida por aquilo que viram. O Senhor vivo, o Senhor ressuscitado. Como nós já vimos na primeira leitura, embora que eles tivessem sido alertados para que não pregassem em nome de Jesus, embora que passassem pela cadeia e coisas assim, mas lá estão eles sempre, no meio da praça pública. No Evangelho, temos esta narração da última, da penúltima aparição de Jesus ressuscitado segundo São João. E é Jesus no meio, ou novamente, no mar da Galileia, em que, recordando o primeiro milagre, com os apóstolos ao lado, o milagre que chama os apóstolos, em que diz para lançar as redes à direita, quando não pescaram nada durante a noite, o ter peixe, e isso faz reconhecer para que dizem, é o Senhor. E eles ali estão, com o Senhor, à margem, vendo, a comer, que é símbolo de que era Ele, e não um fantasma, e que depois, a partir daí, tem este diálogo com São Pedro. E este diálogo com São Pedro afirma a primazia de Pedro como apóstolo. São todos apóstolos, mas Pedro é o príncipe dos apóstolos. Nosso Senhor faz essas perguntas a Pedro e não a ele, e não aos outros. E essa pergunta podemos fazer para todos nós. Sim, Deus pergunta-nos se o amamos. Mas notamos a primeira pergunta, que foi: Pedro, amas mais do que estes? E estes é a referência aos outros apóstolos que ali estão. Por isso, Nosso Senhor, na resposta, diz: apacenta os meus cordeiros. Os machos são cordeiros, as fêmeas são ovelhas. É uma referência a eles, aos apóstolos. Amas mais do que estes. E depois pergunta se ele o ama, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, cuida, protege, dá de comer, alimenta. É o que vem nas segundas respostas, que é então Pedro para proteger, cuidar, alimentar o rebanho, o Papa, que é o vicário de Cristo, o representante de Cristo na Terra, ou assim acreditamos que é, sem dúvida, um título
que se veja e seja assim, dando aquele exemplo que nós queremos, que nós desejamos. Porque nós bem queremos que, embora o Papa seja um homem como qualquer um outro, mas não é um homem como qualquer um outro, e desejamos, exigimos que o Papa seja aquele que ama a Jesus mais do que ninguém, porque só assim é que poderá cumprir com essa missão que lhe é encarregada. Falo um pouco mais disto, porque nestes dias os cardeais estão em Roma. Em breve, quarta-feira, no dia 7, vão começar a votar no processo de escolher o Papa. Pode ser breve, pode ser cumprido. A última vez levou 2 dias. Pode ser que de hoje a 8 dias, no próximo domingo, tenhamos um novo Papa. E aí, já que estamos aqui hoje celebrando o Espírito Santo, seria tão bom para pedirmos para que o Espírito Santo venha sobre aqueles cardeais, que eles se deixem levar pelo Espírito Santo e para assim escolherem o Papa que nós precisamos. Para que eles não olhem à cor da pele, para que eles não olhem à origem ou país de onde vêm, para que eles não olhem à idade, para que eles não olhem à sua vida do passado, para que eles não olhem à sua ideologia ou aos seus pensamentos eclesiásticos, para que eles não olhem a tantas as outras diferentes coisas, mas sim que olhem simplesmente por aquele que ama mais a Jesus e por aquele que pode cumprir as funções como Papa para apacentar as ovelhas. Essa é que deve ser sempre esta nossa oração. E nestes dias em que tanta atenção temos sobre o próximo Papa e as eleições, quando aparece alguma coisa na televisão sobre o Papa e sobre a eleição, o que vocês deviam fazer é desligar, apagar logo a televisão. Em vez de deixar gente secular, gente, jornalistas que a maior parte deles não acreditam em Deus, não acreditam na Igreja. E essa gente é que nos vai dizer quem é que deve de ser o Papa e como é que ele deve de ser? Não. Para que é que vamos ouvir semelhantes pessoas, dando opiniões que só veem tudo na vida por meio das suas lentes, por meio da política, em que para ele o Papa nada mais serve se apoia a minha visão política e nada mais. Cada vez que vocês veem na televisão, em canais seculares, a falar de Papa, apagam logo. Não tem nada para ver. Rezem para o próximo Papa e para que escolham aquele Papa que nós precisamos. E talvez que não seja aquilo que nós não queremos. Desculpa, talvez não seja aquilo que queremos, mas sim o Papa que nós precisamos. Que há uns tempos teve alguém que veio ter comigo e perguntou-me qual era a minha opinião, se eu gostava do Papa Francisco ou não. E eu, como não sou muito inteligente, digo logo a minha resposta. Mas depois eu pensei que fiz mal. Dali um dia ou dois, outra pessoa me perguntou qual era a minha opinião sobre o Papa. E aí já tive uma resposta melhor. E a resposta melhor é, em vez de responder, eu perguntei: o que é o Papa e o que é que faz o Papa? E aí podemos examinar se foi bom ou se não foi bom o Papa Francisco. Para que aí podemos examinar pela perspectiva da fé, que é a única que conta, o que é o Papa e para que temos Papa e para que é que serve o Papa. E o Papa serve e existe, como nós vimos no Evangelho de hoje, é para apacentar os cordeiros
os outros cardeais, os bispos e os padres, para os cuidar e cuidando com a doutrina da Igreja, para que assim possam ensinar isso e só isso, protegendo a Igreja para que possam pregar a verdade e não heresias e não mentiras.
levantar as nossas cabeças. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma tarde aqui da celebração do Divino Espírito Santo da Casa dos Açores de Del Mar da Califórnia, e neste momento vamos dar início à bênção das esmolas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, estas esmolas. Abençoai a quem as vai receber, para que nas casas das suas famílias nunca falte a abundância e a graça do Divino Espírito Santo. E abençoai a quem tão generosamente, pagando as suas promessas, as entrega e as dá. E abençoai também por esta massa que vocês têm, tudo isso que vai ser entregue em honra ao Senhor Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos proceder com os hinos.
Mike. Mike. Go. Sra. Alzira Barcelos, Sra. Eduarda Machado, Sra. Eduarda Machado, temos pessoas que infelizmente não puderam estar presentes, mas as rolas são entregues da mesma forma. Dona Manuela Oliveira, Sra. Maria Linhares, Maria Linhares. Traz a bandeira, traz o cetro e a coroa, para a gente rezar o terço. E ao rezar lembro a terceira, toda aquela gente boa, a terra que foi o meu berço. Há quantas vezes me lembro dessas festas do Espírito Santo, desses impérios de encanto, a repartir caridade. E para matar a saudade, vou cantar essas tradições e guardar essas devoções aqui neste lado do mar. Haja festa, haja festa, haja festa e muita alegria, que o Senhor Espírito Santo está com a gente neste dia. Haja festa, haja festa, haja festa e muita amizade, porque esta festa é de todos, é a festa da saudade. Canto este povo e o seu pranto, canto os sonhos e o destino, canto a solidão sentida. Em nome do Pai que é santo e do Filho que é divino e do Espírito que é vida. E quando eu tento rezar este terço dos meus avós, a emoção me embarga a voz, sinto um aperto no peito. Vou fazer tudo a preceito e cantar
tradições e guardar essas devoções aqui neste lado. Haja festa, haja festa, haja festa e muita alegria. O Senhor Espírito Santo está com a gente neste dia. Haja festa, haja festa, haja festa e muita amizade. Porque esta festa é de todos, é a festa da saudade. Quando eu tento rezar este terço dos meus avós, a emoção me embarga a voz, sinto um aperto no peito. Vou fazer tudo a preceito e cantar essas tradições e guardar essas devoções aqui neste lado. Haja festa, haja festa, haja festa e muita alegria. Que o Senhor Espírito Santo está com a gente neste dia. Haja festa, haja festa, haja festa e muita amizade. Porque esta festa é de todos, é a festa da saudade. Haja festa, haja festa, haja festa e muita alegria. Que o Senhor Espírito Santo está com a gente neste dia. Haja festa, haja festa, haja festa e muita amizade. Porque esta festa é de todos, é a festa da saudade. Porque esta festa é de todos, é a festa da saudade.